Sabe, todo osso quebrado tem uma história para contar. E os veterinários desenvolveram uma linguagem toda especial para conseguir ler essa história, para entender o que aconteceu e, claro, como consertar. Hoje a gente vai decodificar essa linguagem juntos. Ok, vamos começar com tudo, né? De cara, essa imagem de tomografia computadorizada parece uma coisa de outro mundo. E aí vem o termo, fratura mandibular cominutiva. Pois é, essa é a grande questão. Cominutiva. O que essa palavra esconde? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, transformando esse jargão médico em algo que faz sentido. Primeiro de tudo, como é que se consegue enxergar a fratura? Bom, a jornada para decodificar uma quebra começa, obviamente, conseguindo a imagem certa. O ponto de partida, o clássico, é a radiografia, o bom e velho raio-x. Mas e quando o caso é mais cabeludo? Quando a fratura está meio escondida ou os detalhes são super importantes. Aí entra em campo um arsenal de ferramentas avançadas. Tomografia computadorizada, ressonância magnética até cintilografia óssea para achar as pistas mais sutis. Beleza. Com a imagem em mãos, aí sim começa o trabalho de detetive. Descrever uma fratura é quase como usar um alfabeto para montar uma palavra. Cada pedacinho de informação que a gente adiciona dá um significado crucial. E olha, isso aqui é muito importante. Essa linguagem não é só para bonito, não é academicismo. Padronizar a descrição de uma fratura é fundamental, porque é isso que vai guiar o tratamento e ajudar a prever como as coisas vão evoluir. Em resumo, a descrição certa leva à ação certa. A primeira letra do nosso alfabeto da fratura é a localização. É bem direto ao ponto. Onde, exatamente no osso, a quebra aconteceu? Foi na diáfise, aquele meio compridão? Na metáfise, que é a área de transição? Ou lá na epífise, bem na pontinha? Em seguida, a gente olha a direção da linha da fratura. Ela é transversa, cortando o osso em linha reta? É oblíqua, meio na diagonal? Ou é espiral, que dá uma volta no osso? Cada uma dessas direções já dá uma pista sobre o tipo de força que causou a lesão. E essa imagem aqui é um exemplo perfeito. Olha só como a linha da fratura parece que se enrola ao redor da tíbia. Isso é um sinal clássico, quase uma assinatura, de que houve uma força de torção bem forte envolvida. A próxima pergunta é essencial. A quebra atravessou o osso de lado a lado, separando ele em pedaços? Ou é uma fratura incompleta, onde o osso só trincou, mas continua de alguma forma inteiro? Um exemplo clássico de fratura incompleta é a de galho verde. É super comum em animais jovens que têm ossos mais flexíveis. A analogia é perfeita. Igual a um galinho verde, um lado do osso quebra e o outro só dobra, sem se separar. E já que falamos em animais jovens, os ossos deles, que ainda estão crescendo, são um capítulo à parte. As fraturas que acontecem perto das placas de crescimento merecem uma atenção redobrada. E para isso, existe um sistema de classificação todo especial chamado Salter-Harris. As placas de crescimento são aquelas áreas de cartilagem nas pontas dos ossos longos que fazem um bicho crescer. Por serem mais moles, elas também são mais frágeis. Então, vamos ver na prática como funciona. Na esquerda, a gente tem o diagrama de uma fratura tipo I, que é uma quebra retinha bem em cima da placa de crescimento. E na direita, um raio-x de verdade de uma cabeça de fêmur, mostrando exatamente essa lesão. A teoria e a prática ali lado a lado. Agora vamos para o tipo 2, que aliás é o mais comum. O desenho mostra a fratura correndo pela placa de crescimento e depois escapando pela metáfise, a haste do osso. E o raio-x do lado mostra isso acontecendo de verdade na tíbia de um paciente. Fica bem fácil de visualizar, né? Certo. A gente já tem localização, direção e tipo. Mas para ter o retrato completo, precisamos de mais alguns detalhes que definem o que a gente poderia chamar de personalidade da fratura. Aqui estão alguns dos mais importantes. Uma fratura é aberta se o osso rasgou a pele. É desviada se os pedaços estão fora do lugar. Cominutiva, lembra da nossa primeira imagem? É quando o osso quebrou em um monte de pedacinhos. E patológica é um termo muito sério que a gente vai ver agora. Uma fratura patológica acontece quando o osso já estava doente por baixo dos panos, por causa de um câncer, como nesse caso, por exemplo. A doença enfraquece tanto o osso que ele quebra com um trauma mínimo, ou às vezes até sem trauma nenhum. A fratura, aqui, não é o problema principal, mas sim um sintoma de algo muito mais grave. Muito bem, já deciframos a quebra. Agora, vamos virar a página para o capítulo final da história. O incrível processo de cicatrização do osso.
A cura óssea segue um cronograma que dá pra gente acompanhar pelos raios-x. Nos primeiros dias, as bordas afiadas da fratura começam a ficar mais arredondadas. Depois de algumas semanas, um calo de osso novo começa a surgir, preenchendo o espaço. Com o tempo, esse calo fica duro e ao longo de meses, o osso vai se remodelando, tentando voltar a ser como era antes. E essa sequência de imagens é sensacional. Primeiro, a fratura cominutiva, toda quebrada. Depois, a cirurgia, que alinha e estabiliza tudo com uma haste de metal. E por fim, a imagem da cura acontecendo, com o calo ósseo bem grande e forte se formando em volta do local. Mas é claro que essa jornada nem sempre é uma linha reta. Complicações podem acontecer. Implantes podem soltar, como essa prótese de quadril, ou a cicatrização pode ser mais lenta do que o esperado. É por isso que o monitoramento cuidadoso com raio-x é tão importante durante todo o processo. E assim, a gente fecha o ciclo. Saímos de um termo médico que parecia assustador e agora conseguimos entender a localização, a direção e a personalidade de uma fratura. Vimos como os ossos se curam e o que é preciso para ajudar nesse caminho. A linguagem é a ferramenta, mas a cura, bom, aí é que está a verdadeira arte da medicina veterinária.